Fala galera, beleza? Beleza. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da burocracia e o estruturalismo. Porém, antes da gente entrar para falar especificamente da burocracia e do estruturalismo, como eu faço em toda aula, eu vou relembrar, as teorias que nós já vimos até hoje. Então, nós vimos os primórdios da administração, depois nós fomos para a teoria científica, que é a teoria do Taylor. E o que Taylor estudou mesmo? Taylor estudou o chão de fábrica, as tarefas, né? Ele descobriu que aquilo era bagunçado, que os chefes não sabiam o que acontecia no chão de fábrica, que não tinha muita padronização, e por meio da divisão do trabalho, do Adam Smith, né, ele foi lá, fez a organização racional do trabalho, dividiu o trabalho em tempos, em movimentos, em tarefas, em atividades cada vez menores e organizou o chão de fábrica. Taylor acreditava que o ser humano era preguiçoso, indolente, não gostava de trabalhar e só trabalhava sob supervisão constante. O colega dele, o Fayol, lá na França, escreveu sobre a administração, né? Ele escreveu sobre as funções do administrador, então foi ele que prescreveu o planejamento, a organização, a direção e o controle, que é uma visão mais moderna do que ele prescreveu no passado. Ele foi o primeiro que dividiu a empresa em funções, né? Funções administrativas, técnicas, comerciais, de segurança, contabilidade, financeiras. Foi ele que descreveu os 14 princípios gerais da administração. Então nós temos aí Taylor, que é o pai do Taylorismo, que olhou para o chão de fábrica, e Fayol, mais ou menos na mesma época, que olhou para as funções do administrador, e aí é o pai da teoria clássica da administração. Nesses dois autores nós temos algo em comum, que é a visão do ser humano. Ambos acreditavam que o ser humano era preguiçoso, indolente, não gostava de trabalhar. Essa é a visão econômica do homem, né? É o que eles chamam de homem econômico. E aí existe essa ideia de que o ser humano é um mal necessário e de que ele vai servir para a empresa apenas como uma extensão da máquina, tá? Uma abordagem mecanicista, é o que a gente chama de uma abordagem mecanicista. E aí, já em seguida, nós temos a teoria das relações humanas. Então, as ideias de Taylor e de Fayol foram tão difundidas, e aí nós temos o evento da Ford, o Fordismo, né? A produção em massa começa a crescer, e, enfim, nasce a necessidade de olhar para o ser humano com outros olhos, e aí surge a teoria das relações humanas, cujo pai, que nós conhecemos, o principal autor da teoria das relações humanas, é o Elton Mayo, e ele, por diversas pesquisas, né, pesquisas sobre o ambiente de trabalho, sobre iluminação, sobre os relacionamentos, ele descobre que sobre o fator fisiológico sempre prepondera o fator psicológico. Então, o que ele traz, o que a teoria das relações humanas traz para a gente é o início da gestão de pessoas, né? O início da busca por entender o ser humano, e toda a experiência de Hawthorne, importantíssimo, não podemos esquecer da experiência de Hawthorne, toda a experiência de Hawthorne mostra, né, para os gestores da época, e é o que dá o pontapé inicial para a gente estudar tudo isso, mostra que a comunicação nas organizações tem que ser mais explorada, mais eficiente, mostra que as relações sociais são mais importantes no ambiente de trabalho do que as relações formais, e aí surge a ideia do líder informal, né, dos grupos informais, da organização informal, em detrimento da organização formal, que era tudo aquilo que Taylor e Fayol prescreveu, tá? Então nós temos aí duas teorias, que é a teoria clássica e a teoria científica, que olham para o ser humano como uma extensão da máquina, preguiçoso, indolente, que não gosta de trabalhar. E depois nós temos uma outra teoria que é extremamente romântica,
né? Que olha para o ser humano e entende os sentimentos desse ser humano, entende que ele precisa se relacionar com outras pessoas, entende que ele tem problemas extra-trabalho e que esses problemas vão influenciar no trabalho dele. Então, nós tínhamos teorias que praticamente desconsideravam o fator humano no trabalho, acreditavam que esse humano era apenas uma máquina, e nós temos uma outra teoria que vem por um outro lado completamente fora do, vamos dizer, não podemos dizer fora do contexto, mas que ou é 8 ou é 80. Né? Ou esse ser humano é vagabundo, ou nós temos que entender como ele funciona para poder fazer a melhor gestão dele. E aí isso começou a trazer muita confusão para as empresas que já eram enormes na época, né? Ford, GM, a própria General Electric, eram empresas enormes que empregavam muita gente e eles precisavam de um modelo de gestão que fosse mais condizente, né, com a realidade das organizações modernas, certo? E aí já vem a ideia das organizações modernas, inclusive as organizações que nós acreditamos ainda hoje que é o modelo ideal. Tá? Então, vai se buscar em outras teorias, então a administração ela vai beber de outra água, de outra fonte, ela vai lá na psicologia para as relações humanas, ela vai na sociologia para buscar a ideia da burocracia e do estruturalismo. Então, dada essa breve introdução, o primeiro passo é quebrar o paradigma que existe em relação à burocracia. Tá? Dentro da abordagem estruturalista, nós temos a teoria da burocracia e a teoria estruturalista. Né? Então, a maioria de vocês acredita que a burocracia é algo ruim. Nossa senhora, que lugar burocrático, né? Quantas vezes a gente não se pega falando isso? Que lugar burocrático, como as coisas são difíceis. Na verdade, a burocracia ela foi necessária, né? E ela é necessária até hoje. Por que ela foi necessária e ela é necessária até hoje? Porque tanto a teoria clássica do Taylor e do Fayol, tanto a teoria das relações humanas do Elton Maio, elas eram muito frágeis e totalmente antagônicas, né? Opostas entre si. Então, as organizações da época precisavam de um modelo racional. Por quê? Porque as organizações já eram enormes, as relações de trabalho eram extremamente complexas, né? Então, eles vão lá na sociologia buscar os trabalhos do Max Weber, que é considerado o pai da sociologia, e traz isso para as organizações para criar um modelo de organização racional. Tá? Então, o pai da sociologia, o pai da burocracia, é o Carl Emilian Maximilian Weber. Ele nasceu em 1864, morreu em 1920. Ele era um intelectual, jurista, economista, né? Fundador da sociologia. E para o Weber, a burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Para quê? Para garantir eficiência e alcance de objetivos. Olha só aí, né? Um pouco do que a gente tem hoje. Objetivo, eficiência, eficácia. Né? Isso nasce com a burocracia. Então, a burocracia não é de toda ruim, nós vamos entender por quê. Tá? Para o Weber, então vamos focar no Weber. Para o Weber, existiam 3 tipos de sociedade. O que ele chama de sociedade tradicional, a segunda, sociedade carismática, e a terceira, sociedade legal, racional ou burocrática. Tá? Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Sociedade tradicional são aquelas sociedades que têm características patriarcais, patrimonialistas, como uma família ela é patriarcal, né? Você tem a figura do pai que normalmente rege, manda naquela família. Por mais que nos tempos modernos existam famílias com composições diferentes, mas você vai ter sempre essa figura do patriarca, né? Seja ele um homem, uma mulher, ou dependente da composição da família, sempre tem alguém que vai ter essa característica. Clãs, tribos, né? Normalmente esse tipo de sociedade, quando a gente fala de sociedade, é um agrupamento de pessoas, não depende o número de pessoas, mas esse tipo de sociedade tem essas características patriarcais. O segundo tipo de sociedade do Weber é a sociedade carismática.
O que é... vamos falar do carisma, né? O carisma, a etimologia da palavra diz que é um dom dado por Deus, tá? Então, as sociedades carismáticas são sociedades em que as características místicas da personalidade de uma determinada pessoa, elas acabam sendo preponderantes e fazem com que aquela pessoa seja seguida pelas demais. Então, quando nós falamos, para dar alguns exemplos, nós podemos falar de alguns grupos revolucionários, né, de países ou de regiões onde existe um líder, uma pessoa extremamente carismática, grupos religiosos, né, igrejas, e aí quando eu falo igrejas no plural, não só a Igreja Católica com o Papa, que é uma personalidade carismática, mas as igrejas evangélicas, né, enfim, partidos políticos, né, nós temos aí os bolsonaristas, os lulistas, brizolistas, né? Então, são sociedades onde o que predomina é o carisma, né, de uma determinada pessoa que acaba fazendo com que as demais sigam os seus passos. E a terceira e última sociedade que o Weber distingue é a sociedade legal, racional, ou, vamos ser mais objetivos, a sociedade burocrática. E qual é a vantagem da sociedade burocrática em relação às outras duas? A sociedade burocrática ela é impessoal, ou seja, não me importa o carisma, não me importa se é pai, se é mãe, né? As decisões serão tomadas com base na racionalidade. Tá? Então, se você é cabo, o sargento manda em você, né? Não me importa se você tem carisma, se você não tem carisma, enfim, é a racionalidade, é o poder do cargo, né? Toda as normas da empresa ou daquela organização têm que ser seguidas porque são normas. Essa é a característica racional. E aí, com a sociedade burocrática, é que vem tudo que a gente conhece das organizações modernas, dos estados modernos, no que tem sentido o cargo, né? Então, quando você, numa empresa, tem um cargo, você não é você é o seu cargo, né? Então, as relações pessoais não importam. Não importa se o seu chefe gosta de você ou não, o que importa é o seu cargo, né? Então, a sociedade burocrática ela vem para criar um sistema que seja justo, onde eu não promovo uma pessoa só porque eu goste, ou eu não demito uma pessoa só porque eu não goste dela. E aí vem os critérios de meritocracia que a gente defende tanto, tá? Então, para esses três tipos de sociedade, existem três tipos de autoridade. Então, cada tipo de sociedade, segundo Weber, existe uma autoridade diferente, tá? Então, por exemplo, para a sociedade tradicional, carismática e racional, existem autoridades diferentes. E para o Weber, ele diz que o poder é a possibilidade de imposição de arbítrio por parte de uma pessoa sobre a conduta de outras. A autoridade proporciona o poder. Ter autoridade é ter poder. A recíproca nem sempre é verdadeira, pois ter poder nem sempre significa ter autoridade. Aqui é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós damos poder para algumas pessoas, ou a empresa dá o poder para aquela pessoa, e aquela pessoa não tem autoridade sobre os seus liderados, né? E aí fica esse questionamento. Por que será que ele não tem? Né? A autoridade ela pode ser imposta ou ela deve ser conquistada, tá? Então, nesse sentido, que você consegue identificar os tipos de autoridade. Aquela autoridade foi conquistada de que maneira, de que forma? Porque ela é uma autoridade tradicional, porque é o pai que manda. Ela é uma autoridade carismática, porque aquela pessoa tem um carisma, tem um dom que ela recebeu de Deus, que as pessoas fazem o que ela quer, simples por ela apenas pedir. Ou é uma autoridade que foi conquistada por meio de regras, de normas, de leis, de regulamentos que valem para todo mundo. E aí eu reconheço aquela autoridade.
Então, por isso é importante entender a sociedade e o tipo de autoridade que vem junto com essa sociedade, porque a partir deste entendimento e da aplicação dessa leitura nas organizações, você vai conseguir ter a melhor gestão sobre os colaboradores. Entender colaboradores que preferem um modelo tradicional, você vai criar um modelo tradicional de gestão onde eles vão reconhecer a sua característica patrimonialista, né? Se você criar um modelo de autoridade carismática, você vai criar um modelo em que as pessoas daquela organização vão reconhecer o seu carisma, né? Vão reconhecer aquilo que você tem de bom e vão te seguir simplesmente porque você é uma pessoa carismática, do bem, né? E é um cara gente boa, muito legal. E aí, aquelas organizações que não têm um patriarca, né? Que não tem pessoas carismáticas, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar criar normas, leis, regras, regulamentos. Para quê? Para que as pessoas obedeçam a essas regras e primeiro, elas precisam acreditar que essas regras, né, foram escolhidas e serão escolhidas pelos governantes, né, pelo dono daquela empresa, e que as regras serão impessoais, que a regra ela não serve só para um ou outro cidadão, né? Ela tem que servir para todo mundo, tá? Então, segundo Weber, a burocracia é a organização típica da sociedade moderna democrática e das grandes empresas. Então, a burocracia ela é importante para quê? Para dizer assim, olha, aquela Constituição que foi escrita em 1988, ela serve para todo mundo. Aquela regra que foi escrita na empresa tal, né, ela serve para todo mundo. A possibilidade de fulano de tal ser promovido é a mesma possibilidade que eu tenho de ser promovido. Então, a burocracia ela é um modelo ótimo para quê? Para que você consiga fazer a gestão de um grande número de pessoas em grandes estados, em grandes nações e em grandes empresas. E aí, quais são as características da burocracia, então? A burocracia ela está baseada em normas, regulamentos e ela tem um caráter legal. Esse caráter legal é da lei, tá? Toda burocracia é necessário ter normas, ter regulamentos. A comunicação ela tem que ser formal, não dá para ser uma comunicação informal, né? Onde eu digo e fico dito pelo não dito. Tem que formalizar, mandar o e-mail, fazer uma comunicação interna, colar na parede o quadro de avisos, né? Na burocracia, mantém-se o caráter racional da divisão do trabalho, ou seja, nós vamos dividir o trabalho em tarefas cada vez menores e esse trabalho será executado por aquele que faz melhor aquela tarefa, a seleção científica do trabalhador, aí continua o trabalho do Taylor. Na burocracia existe a impessoalidade nas relações. Eu não vou privilegiar um amigo, eu não vou privilegiar o cara que joga futebol comigo, eu não vou privilegiar a menina porque ela é mais bonita ou em detrimento da mais feia, enfim. Existe uma impessoalidade nas relações, onde existe burocracia, né? A autoridade ela é respeitada, existe hierarquia, as rotinas, os processos são padronizados e as pessoas são demitidas, promovidas ou contratadas pelo mérito, porque elas são boas tecnicamente e porque elas merecem aquele cargo, aquela posição dentro da empresa. Na burocracia, os administradores são especialistas, não se contrata qualquer um e não se coloca qualquer um num posto de gestor. Na burocracia, você profissionaliza a gestão da organização, então você não vai ter mais aquele pai que fundou a empresa e que vai tocar a empresa o resto da vida e quando ele morrer vai ser o filho, não. Né? Essa é a característica da sociedade patriarcal. Na burocracia, você profissionaliza a gestão, os colaboradores e pode ser que um colaborador, por mérito, ele venha crescendo dentro da empresa e vire presidente dessa empresa. Tá? Então, na burocracia existe previsibilidade do funcionamento. Então, uma empresa que funciona muito bem, que tem todos os seus processos, em que as pessoas acreditam
que o processo de promoção ou de demissão ou de carreira dessa organização é justo, é uma empresa que implementou a burocracia. Tá? Então a burocracia ela não é ruim, ela é boa para que a gente possa fazer com que as engrenagens, vamos dizer assim, os departamentos das organizações funcionem de maneira previsível. Tá? Quais são as vantagens, então, de se implantar a burocracia numa organização? Primeiro, a racionalidade em relação aos objetivos, né? Segundo, a precisão na definição do cargo e na operação, porque daí cada um sabe o que tem que fazer. As decisões são tomadas rápidas, né? Porque existe uma previsibilidade de funcionamento. Aqui tem um termo difícil, né? Que é a univocidade de interpretação. Ou seja, os regulamentos devem ser escritos e somente uma pessoa deve escrever isso e transmitir para outras pessoas. Ou seja, não pode ter um monte de gente falando a mesma coisa. É isso. Tá? A comunicação tem que ser única, seguir o mesmo caminho, por isso que é a univocidade. A comunicação tem que ser única, né, para que as pessoas possam interpretar aquilo de maneira única. Se tem várias pessoas falando a mesma coisa, isso gera problemas. E na burocracia nós temos vantagem, a uniformidade de rotinas e procedimentos. A sexta vantagem da burocracia é a continuidade da organização. Né? Então, se uma pessoa entra e fica doente, outra entra no lugar dela e nada acontece. E sabe aquela ideia de que ninguém é insubstituível? É justamente por conta disso, porque se eu tenho pessoas dentro de cargos, né, qualquer um que entre naquele cargo vai saber executar aquele trabalho. Né? Então você desconsidera o fator humano no trabalho. As pessoas vão brigar menos porque vai ser exigido de todo mundo a mesma coisa, a mesma responsabilidade, a mesma produtividade, e o processo é justo, né? As regras valem para todo mundo. Você tem uma organização, um processo que é constante, né? Então, nas mesmas circunstâncias, sempre se toma as mesmas decisões. Essa organização ela passa a ser confiável. E essa confiança gera benefício para todo mundo. Por quê? Porque você vai ter uma organização que ela é toda hierarquizada, o trabalho vai ser dividido entre todo mundo de maneira ordenada e organizada, todo mundo vai ser treinado, podendo crescer na empresa por mérito e pela sua competência técnica. Ou seja, com a burocracia, o trabalho é profissionalizado, o nepotismo é evitado e as pessoas cumprem as regras porque os fins visados pela organização, que são os objetivos da empresa ou as metas dela, são valorizados e cada qual deve fazer a sua parte para que o objetivo global seja alcançado. Então, a burocracia é o melhor dos mundos para as empresas. Tá? Então, quando você tem um modelo social, racional, burocrático, você tem que ter controle, né? E aí tudo aquilo que é, vamos dizer assim, imprevisível é uma disfunção da burocracia, né? Porque você não conseguiu prever aquilo, então você ainda não tem normas e procedimentos claros, isso traz ineficiência. E aí volta a setinha lá para cima, mandando um feedback, né? Então você passa a controlar isso que era imprevisível e faz com que a sua organização seja mais eficiente. E aí, por que a gente fala tão mal da burocracia e acha que a burocracia é algo ruim que não deve ser implantado e nem pensado nas organizações? São as disfunções da burocracia. Por que será que fica tão ruim então, quando uma empresa ela é muito burocratizada? Porque os gestores e as pessoas se apegam demais aos regulamentos. Regulamento existe para fazer gestão da exceção, né? Quando acontece alguma coisa que não está no regulamento, o que eu faço? Flexibilizo. Não dá para simplesmente não fazer. Esse é um problema da burocracia. O outro problema da burocracia é o excesso de formalismo, de papelório, de carimbo, de crachá, né? Na burocracia, como é mais cômodo, as pessoas ficam resistentes às mudanças, né? Se perde o relacionamento humano nas organizações. Todas as decisões têm que estar dentro de uma determinada categoria, de uma caixinha, porque senão ninguém toma aquela decisão. Tá? Ainda continua-se com base na superconformidade com as rotinas e os procedimentos, né? Muito burocratizado. Se não tem rotina, se não tem procedimento, eu não faço.
Fica claro nas organizações burocráticas a autoridade, né? Ah, sou eu que carimbo, se eu libero, se eu quiser eu libero, se eu não quiser eu não libero. Sou eu que mando o e-mail, se eu quiser eu libero, se eu não quiser eu não libero. E aí, todas essas disfunções acabam causando muita dificuldade para atender os clientes da empresa, tá? E aí, continuando nesse sentido, as críticas à burocracia, o excessivo racionalismo, né? Ainda continua a ideia da teoria da máquina, que é o mecanicismo, tá? O conservantismo, que é esse papel conservador, né, de manutenção do status dentro das organizações. Ainda continua uma abordagem de sistema fechado, nós vamos entender isso lá na teoria dos sistemas, um pouco mais, eu já expliquei nas outras aulas. Na burocracia ainda continua uma abordagem descritiva e explicativa, ou seja, você só descreve como as coisas vão acontecer e explica para as pessoas. Você não treina, você não faz elas pensarem e desenvolverem algo novo, né? Fora essas, tem várias outras críticas, tá? Enfim, vamos seguir aqui, senão o vídeo fica muito longo. E aí, depois da burocracia, então, a galera vai lá, olha para a burocracia e fala assim, mas esse negócio está muito engessado. O que nós vamos fazer? Vamos criar a teoria estruturalista. Como assim teoria estruturalista? Ao invés da gente só olhar para a burocracia do Weber, nós vamos pegar a burocracia do Weber, colocar nisso as pessoas e o ambiente da organização. Então, ela tem uma leve aproximação à teoria das relações humanas, até para ela não ficar tão parecida com as teorias anteriores do Taylor e do Fayol. Então, a teoria estruturalista ela tem uma origem, né, de oposição entre a teoria tradicional, que é Taylor e Fayol, e a teoria das relações humanas. Por quê? Existe a necessidade de olhar para as organizações como uma grande unidade social, onde as pessoas interagem, nascem grupos sociais, né? Então, esse conceito todo faz com que nasça um novo conceito de estrutura, né? Que é o conjunto formal de dois ou mais elementos que, mesmo na mudança, permanecem inalterados. A totalidade, a interdependência das partes e o fato de que o todo é maior do que a simples soma das partes são as características básicas do estruturalismo. Ou seja, o estruturalismo é a primeira teoria que começa a olhar para as organizações como um todo e que a soma, né, da administração, do chão de fábrica, das pessoas, e que a soma de tudo isso é maior do que se olhar cada uma das partes separadas, tá? E aí é bem interessante olhar para a sociedade moderna, porque a sociedade moderna, a sociedade que nós vivemos, ela é uma sociedade de organizações, tá? Nós, quando nascemos, vamos para um hospital. Então, para nascer eu preciso de uma organização. Para viver, quando eu vivo, eu continuo nesse hospital, eu vou para uma escola, eu vou para o clube, eu vou para o trabalho, eu vou para a própria família. Viver, eu também preciso das organizações. Se eu ficar doente, eu vou voltar para o hospital, eu vou para um cemitério, eu vou para um velório, onde as pessoas vão se organizar, né? Então, o mundo moderno é um mundo de organizações, é uma sociedade onde as organizações se mantêm, né, com uma estrutura múltipla, tá? Então, só para finalizar a questão da burocracia e do estruturalismo, nós tínhamos lá, então, com Taylor e Fayol, na teoria clássica e na teoria científica, a visão do homem econômico. A teoria das relações humanas nasce o homem social. E na burocracia e no estruturalismo, vamos chamar assim, nasce o homem organizacional. Quem é o homem organizacional? É o homem que desempenha diferentes papéis em várias organizações. Na sociedade de organizações moderna e industrializada, surge a figura do homem organizacional, que participa simultaneamente em várias organizações. O homem moderno, ou seja, o homem organizacional, para ser bem-sucedido em todas as organizações, precisa ter as seguintes características de personalidade. Então, olha só que interessante. O homem moderno, né? Ele precisa ter quais características de personalidade? Primeiro, ele tem que ser flexível, porque tudo muda toda hora e ele precisa continuar se adaptando ao ambiente que ele vive. Segundo, ele tem que ser tolerante às frustrações.
para evitar o desgaste emocional decorrente do conflito entre as necessidades organizacionais e individuais. Ele vai ter sempre que colocar as coisas numa balança e falar assim, não, calma, né? Não adianta eu ficar frustrado agora, porque o antônimo de motivação é a frustração. Então, isso tem que se tomar muito cuidado com isso nas organizações. Esse homem organizacional, ele tem que ter a capacidade de adiar recompensas, né? Ele tem que pensar que ele vai trabalhar duro para que ele possa, no futuro, fazer aquilo que ele gostaria de estar fazendo, né, no tempo que ele estava trabalhando. E esse homem organização, ele tem que ter um permanente desejo de realização, né? Por quê? Ele tem que ter uma ambição, não ganância. Ele tem que ser ambicioso para garantir que as coisas, que as recompensas materiais e que as coisas na vida dele continuem acontecendo, tá? Então, nós tínhamos, só para finalizar, nós tínhamos com Taylor e Fayol o homem econômico, nós tínhamos com Elton Mayo o homem social, e a partir da burocracia de Weber, da teoria estruturalista, nasce o homem organizacional, que deve ser flexível, tolerante às frustrações, que tenha a capacidade de adiar as recompensas e que queira sempre realizar algo mais, tá? Gente, a gente termina por aqui. Obrigado e